Boa tarde a todas e a todas. Momento especial para nós. Primeiro, expressar minha gratidão por todos vocês, por toda a nossa realidade que a gente juntos tem construído nesses anos todos, na nossa vivência na área de saúde, e tudo que vocês permitiram que nós pudéssemos fazer e construir. Se nós somos alguém, se nós temos essa preponderância que a gente tem hoje, só tem uma condição. A condição é vocês nos aceitarem, boa tarde, Excelência, vocês nos aceitarem e continuarem acreditando que nós podemos fazer algo. E hoje eu tenho aqui duas personalidades, e por incrível que pareça, coincidência, duas pessoas que assumiram duas grandes instituições, que juntas representam quase 6 milhões de vidas e que assumiram instituições em momentos extremamente difíceis e que ambos têm o desafio de buscar a sustentabilidade dessas instituições. Uma tarefa diante de um mercado com várias novas terapias, com novos movimentos que têm sobremaneira aumentado os custos da saúde, e também uma falta de percepção, ao nosso ver, dos próprios usuários do sistema de saúde que não enxergam que eles estão comprando um seguro e que ele precisa ser muito bem cuidado para que esse seguro persista. Essa conta, em virtude desses, inclusive dos maus usos e das novas tecnologias, muitas vezes não regulamentadas adequadamente, estão fazendo com que isso possa ficar cada vez mais insustentável. E aí a gente tem as operadoras, nós temos os prestadores e temos as pessoas que nós devemos sempre cuidar. Então, a minha colocação primeira para o Anderson, dentro da rede TotalCare, a integração de diferentes unidades, serviços e perfis de atendimento. Como manter a sustentabilidade financeira desse gigante que você voltou para ele? Você já esteve nele lá atrás? Não. Que você entrou nele e vocês receberam uma situação que os americanos não conseguiram dar sustentabilidade. E de uma hora para outra, um trabalho, uma varinha, um condão, me parece que o mundo está mudando. Qual é a mágica? O que fazer? Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer a presença de todos aqui. Na verdade, não foi mágica, foi trabalho, né? Sempre gosto de falar para todos. Eu falei ontem e vou repetir hoje. Tem uma das poucas coisas que a gente consegue controlar na nossa vida, é a intensidade que a gente coloca no nosso trabalho, né? A gente consegue dominar quanto a gente consegue estudar, quantas horas a gente consegue trabalhar e o quanto a gente vai se dedicar. E nós chegamos na Amil, eu tinha trabalhado muitos anos atrás, você perguntou se eu tinha estado na Amil, e eu tinha estado como médico, né? Como médico operacional, muitos anos atrás, há quase 20 anos atrás. E voltei agora com esse desafio. Quando o Júnior comprou a Amil, a gente tinha esse desafio, pegamos uma empresa com 4 bi de resultado negativo e tínhamos um único plano estratégico, que era sobreviver. Nossa estratégia era sobreviver, era entregar um resultado. E trouxemos uma boa equipe e encontramos uma boa equipe com muita vontade também de fazer o resultado. E uma das coisas que nos ajudou muito foi uma gestão guiada por dados, muito trabalho,
muito dado, a gente tinha o dado, mas a gente não tinha uma gestão guiada por dado. Então, a gente usou muito dado. Acho que talvez seja algo que não pode deixar de ser feito. A gente criou uma metodologia de trabalho, é muito importante. É muito importante que a gente tenha uma metodologia de trabalho guiada por metas claras para todo o time. Então, nós, desde a nossa chegada, nós criamos um time que conhecia as metas, que discutia as metas que tinham que ser encontradas. Então, o que nos ajudou a construir esse resultado é que todo o time sabia o que fazer, todo o time sabia para onde andar. Não existe um vento favorável se você não sabe para onde você tem que ir. Então, a gente, quando chegou, a gente tinha um resultado para ser revertido, a gente tinha uma pressão de tempo forte, então foram fechando as torneiras, a gente usou, criou um command center, a gente criou um ritual de trabalho, a gente uniformizou as condutas dos hospitais e a gente conseguiu realmente uma disseminação rápida de informação, uma disseminação rápida de conduta de trabalho, uma uniformização, uma padronização de trabalho e uma cultura. Eu acho que foi, talvez, a cultura de pessoas que tinham um compromisso de reverter o resultado da Amil. A reversão do resultado foi um compromisso com a saúde suplementar que nós tínhamos, né? Era importante para o nosso país que a gente revertesse o resultado da empresa. Tinha uma grande empresa que não se discute a competência dela saindo do Brasil. Não dá para discutir a competência da OHG. Eles são a terceira maior empresa do mundo, uma empresa de saúde gigantesca, mas talvez não tivesse com o foco correto para jogar no Brasil. Saúde no Brasil não é fácil. E o que a gente fez foi foco, muito trabalho, muita dedicação, metas claras e gestão guiada por dados. Acho que talvez a mágica tenha sido essa. Querido amigo Luiz Otávio, você está aqui representando um setor que tem 20 milhões de vidas na saúde suplementar, quase 40% da saúde suplementar são vidas gerenciadas pelo sistema Unimed. O sistema Unimed tem passado por um momento, assim como todas as operadoras, né, um momento de dificuldade de sustentabilidade, sinistralidade alta. Então, a minha colocação para você que é um antigo unimediano, mas assumiu esse papel tão importante na maior cooperativa do sistema Unimed. Como é que está sendo os seus primeiros movimentos, também que recebeu numa realidade semelhante à da Amil? Conta para nós aí qual é o segredo e o que você está fazendo, o que você vai fazer e como será o futuro disso. Paulo, prazer estar aqui com vocês, parabéns pelo trabalho, parabéns à MV. E eu acho que a fala do Anderson podia ser exatamente a minha. Eu costumo dizer que nós podemos errar na estratégia, desde que a gente erre rápido, identifique que errou e corrija. Se erra na estratégia, com frequência, mas nós não podemos errar na execução. Aquilo que está no manual, aquilo que está escrito, aquilo que é o básico, no nosso caso, operadoras de plano de saúde, vender adequadamente, com um preço adequado, com uma aceitação adequada, gerenciar a operação de maneira adequada do ponto de vista de gestão de custos administrativos, do ponto de vista fundamentalmente de gestão de custo assistencial, porque significa 85% da nossa despesa, e, principalmente, entregar qualidade assistencial na ponta, porque a melhor medicina, a menos onerosa, a medicina não é um negócio barato, nunca será, mas a menos onerosa é a boa medicina. Então, o que nós estamos fazendo, basicamente, lá na Central Nacional é exatamente trocar os 4 pneus com o carro andando,
a 120 km por hora. Então, nós estamos mexendo em toda a operação, reestruturando a nossa operação comercial, a nossa operação administrativa e, especialmente, a nossa operação assistencial, de modo a que a gente consiga gerar resultado a partir da eficiência, a partir da boa gestão clínica, do atendimento adequado aos nossos pacientes, mas principalmente com austeridade e um cuidado obsessivo em cada ponta do processo, em cada parte do processo. E a partir de uma percepção, inclusive do mercado, da nossa evolução do ponto de vista operacional, mostrar para os clientes que continuamos sendo, dentre as operadoras do Brasil, aquela que tem maior capilaridade. Estamos no Brasil inteiro, 95% do território nacional você tem atendimento por parte da Central Nacional Unimed, e com qualidade, com satisfação do cliente. E é isso. Paciente bem atendido, cliente bem atendido, cuidar da operação. Nós temos olhado para o futuro e tem um sonho que é, em 10 anos, ver a saúde digital no Brasil. Uma saúde sem portas. Aqui tem o Daur, que é CIO do Hospital Português, lá em Recife, que, com apoio da diretoria, nós ajudamos para que ele pudesse estar lá. E nosso objetivo, lá nessa instituição, que tem 170 anos este ano, uma instituição que tem vários prédios e desconectados, e a gente está trabalhando para que a tecnologia possa não ter portas. Nos hospitais que vocês gerenciam, nos hospitais que todos gerenciam, que as nossas tecnologias estão, na minha visão, nós tratamos as pessoas muito mal. As pessoas demoram muito na emergência, as pessoas demoram muito nos consultórios, as pessoas demoram muito nas internações, e quando nós precisamos e nós vamos no estabelecimento de saúde, é o momento mais sensível das nossas vidas. E eu tenho desafiado as nossas pessoas. No passado, nos elevadores, a gente tinha ascensoristas. Estou vendo que recebi informação que a live de maior audiência fora daqui, que a gente está fazendo, eu participei de algumas. Então, graças a vocês que trouxeram esse prestígio para tanta gente estar vendo. Então, a gente está procurando enxergar o caminho para que essas portas não existam mais totem. Nós já acabamos com o totem, já dá para operar sem totem. Nós queremos acabar com as recepções. Para que as recepções? Quando a gente anda nos corredores dos aeroportos na China, a gente vê que de vez em quando vem uma pessoa e pega um andarilho ali e leva para uma sala. A inteligência artificial, através do reconhecimento facial, descobriu que aquela pessoa está com febre ou alguma coisa anormal. Leva e retira e cuida, ou trata. Por que nos hospitais a gente precisa ter aquela burocracia maluca, aquelas catracas, Por que a gente não tem uma porta aberta livre? E uma porta que vai se fechar quando a pessoa está passando por um caminho que não é para ela ir. Por que a gente não consegue inverter isso? Por que as pessoas não podem chegar com todas as elegibilidades, cadastros, assinaturas? Nós estamos fazendo isso no Hospital Português e queremos que isso aconteça até o próximo ano. Tecnologia não é só da MV. As tecnologias já existem. Minha provocação para vocês dois é como fazer o paciente, de fato, ter seus dados de saúde na palma da mão, ele ser o grande agente disso tudo e a gente criar essa tal da interconectividade, interoperabilidade e fazer o paciente estar no centro do cuidar, de fato, que a gente tem prometido, talvez há 1, 2 décadas. Anderson, com você, o que você está fazendo? Como é que você está olhando o futuro para me ajudar daqui a 10 anos a gente ter uma saúde digital no Brasil inteiro?
Bom, receber essa pergunta do Paulo é desafiador, né? O cara que inventou o modelo, me perguntar isso é difícil. Falar que eu acompanho a MV desde a sua criação e quanto o Paulo mudou a saúde do Brasil, né? Eu recebi um livro dele ali agora, eu vou ler, eu gosto de ler, eu faço questão muito de ler o livro, com uma dedicatória que me emocionou quando eu recebi ele, por ser o livro dele, com uma dedicatória dele. E ele me fazia essa pergunta, o quanto a gente tem que fazer, né? Eu acho que hoje nós estamos passando por um desafio muito grande sobre a chegada da IA com vontade. O mundo vai ser outro daqui a 3, 4 anos. E a gente vem falando de transformação digital, a gente vem falando há uns anos atrás de reengenharia, e agora IA com muita força, e como fazer isso chegar no cliente. Não existe nada que seja bom se não chega no cliente, né? Então, e a gente tem que ter essa inteligência. Tem muita promessa de interoperabilidade de dados, mas não está sendo combinado com quem tem que ser operado, né? Então, o desafio é fazer isso caber no bolso, isso ser sustentável. A gente tem que saber diferenciar aonde é que realmente a IA tem que estar, aonde é uma simples automação, que é diferente, e como fazer esse investimento que a gente precisa fazer, que é licença, que transforma a digitalização em algo sustentável, que é a economia de trabalho desnecessário, né? Esses são os grandes desafios. Senão a coisa se torna cara e insustentável. Eu acho que essa inteligência, Paulo, você é a melhor pessoa para achar esse caminho. A gente tem feito muita essa combinação. Às vezes não é a IA que vai resolver seu problema, às vezes é uma automação, às vezes é um robô, que não é inteligência artificial. O que é repetição de movimento é só um robô que vai resolver. Então, às vezes, você tem que ser mais simples do que pensar em IA, e às vezes é a IA que vai entrar no jogo. Então, até saber como pedir, até saber o que fazer, e só tem um jeito: sentar, estudar e trazer pessoas que conhecem, né? Eu tive agora conversando com umas pessoas em Harvard, e as grandes mentes do mundo estão sentadas aprendendo isso. O Paulo tem conversado algumas vezes comigo sobre isso. Eu sei que ele está investindo muito nessa área, ele está com uma parte muito forte de IA, e se a gente não fizer isso, a gente vai ficar para trás. Eu vou dar um exemplo rápido para vocês. A gente deslocou a 1000, não sei se vocês todos aqui conhecem, IGR, é o Índice Geral de Reclamações. Quanto mais próximo do 1, você está pior, né? E quando a gente assumiu a 1000, ela estava na 4ª posição. Hoje a gente está na 21ª, e isso é muito difícil você mudar de posições. E uma das coisas que a gente fez foi usar a inteligência artificial para analisar todas as falas que tinham da 1000 e transformar isso numa resposta única na dor do cliente. Isso é um local onde você coloca IA. Para respostas simples de perguntas que são repetitivas, é só uma automação. Então, saber aonde usar IA, saber como usar e como interoperabilizar os dados e realmente fazer isso acontecer, é o caminho que a gente vai precisar fazer. Nós temos esse desafio. A informação, às vezes, está pública, a informação, às vezes, está dentro do sistema, e você vê o médico falar para o paciente: quais os remédios você toma? Aquilo já estava no sistema, aquilo já existia, e ele é obrigado a perguntar de novo. E perde um tempo precioso na consulta, que você está pagando por aquela consulta que poderia ser digitado. Você tem que anotar tudo que poderia ser gravado e transcrito, enquanto você poderia estar prestando atenção no paciente. Você tem um doente com policomorbidades, e que você acaba colocando ele em uma especialidade, quando um sistema poderia fazer isso para você e direcionar ele para isso. Então, são desafios que a IA vai resolver para a gente. Então, acho que são esses os grandes desafios, né, Paulo? E um outro que eu vou aproveitar para falar, e que eu acho que é nosso descompasso regulatório entre as grandes doenças, as tecnologias caras, isso também pode ser resolvido com o uso da inteligência artificial, esse descompasso regulatório que eu acho que a gente vai abordar de novo.
mas eu acho que a tecnologia tem que estar aí para poder acompanhar, porque está ficando para trás, né? Chefe. Eu gosto muito desse tema. Eu acho que nós estamos num momento extremamente interessante e me permita, ouso discordar em relação aos 10 anos. Nós estamos falando de 3 a 5 anos. Porque em 3 a 5 anos, nós vamos estar convivendo com a inteligência artificial geral, que é basicamente uma inteligência humana exponenciada. Então, nós vamos ter acesso a um consultor na palma da nossa mão, que será um especialista em tudo. Falando linguagem natural, interagindo conosco de maneira absolutamente natural, com a voz que a gente quiser, com a cara que a gente quiser, onde a gente estiver. Em todo o sistema de saúde do mundo, qualquer sistema de saúde do mundo, 0,3% das pessoas consomem 20% dos recursos assistenciais. 0,3 a 0,4. Isso significa que na Central Nacional Unimed, 2.200.000 beneficiários, eu tenho 6.600 beneficiários, aproximadamente, 7.000, que consomem 2.300 bilhões de reais. Dos 2 milhões, dos 11 bilhões do custo assistencial. Eu costumava dizer, Paulo, que valia a pena você ter um personal doctor. Identificar esses indivíduos, botar um médico abraçado com ele, 24 horas por dia, interagindo com ele, era mais barato. Só que hoje, nós temos uma ferramenta que já está com ele. Ainda uma ferramenta ainda bastante limitada. Por quê? Porque existe uma barreira tecnológica. Se eu colocar um aplicativo para o paciente usar, acessar, ele não vai acessar. Ele não vai dar o primeiro passo. Só que nós temos tanta sorte que as redes sociais, e aí no Brasil especialmente o WhatsApp, resolveram esse problema para a gente. Eu tinha um tio de 96 anos, que morreu em dezembro último, que usava a rede social, especialmente o WhatsApp, todos os dias, sistematicamente. Eu o acessava o tempo todo pelo WhatsApp. E que usava o Facebook. As fotos dos netinhos já incluíram os idosos no mundo digital. A necessidade de ver fotos dos netinhos e interagir com a família através do WhatsApp. Portanto, a transição, a adoção da tecnologia já está lá. O que vai acontecer? Muito brevemente, nós vamos ter um acompanhante pessoal, um cuidador virtual, para 100%, não 0,3% dos pacientes, 100% dos beneficiários, o tempo todo, onde eles estiverem, do jeito que eles estiverem. Então, respondendo a sua pergunta, dentro do hospital, você vai dizer, me guie, por favor, até a radiologia. E ele vai te guiar. Ele vai saber onde ele está, e vai dizer, vire na terceira porta à direita. Ele vai notificar que você está chegando. Aquele paciente que está em casa e que, por algum motivo, não está falando adequadamente, está balbuciando, ele vai telefonar para a família e vai avisar que tem algo acontecendo. Ele vai lembrar o paciente da hora de tomar o remédio. Então, eu acho que assim, nós estamos vivendo um momento... Mas, poxa, qual que era o desafio anterior? Como é que eu financio isso? Como é que eu financio isso? No meu caso lá, se eu economizar 10%
dos 2 bilhões e 300 são 230 milhões por ano. 10%. Portanto, e aí eu já falando sobre sustentabilidade, a sustentabilidade está no combate ao desperdício, na diminuição de complicações, no percurso assistencial adequado. E nós teremos um aliado, nós como pacientes, inclusive, teremos um aliado digital na palma da nossa mão, sendo ele um ultra especialista em tudo. Isso é absolutamente revolucionário. Absolutamente revolucionário. Ontem nós tivemos uma reunião lá na Central Nacional para discutir sobre percurso do cliente, etc. E eu coloquei muito claramente esse objetivo. O percurso do cliente, ele precisa de ter um acesso inteligente que ele pergunte, estou com febre, dor de cabeça e tosse, para onde eu devo ir? E ele pode perguntar também, meu boleto não veio, como é que eu resolvo isso? Esse é o caminho, e é aí que nós vamos buscar a sustentabilidade, e é aí que nós vamos criar satisfação no cliente, é aí que nós vamos fazer interoperabilidade. Nós estamos vivendo uma era fantástica do ponto de vista de possibilidades. E eu enxergo 3 a 5 anos para a gente estar vivendo isso na prática, especialmente através da MV, que você é pioneiro em tudo. Caralho, desculpa. Emoção, desculpa as redes sociais, desculpa. Isso, eu estou emocionado muito, porque a gente trabalha muito. Essa criança já está naquela sala ali, ela já está, não é aquele bebê que a nossa Mavi já existe e ela vai poder monitorar essas pessoas. Dr. Kleber, Dr. Pedro, aí os nossos visionários, Andrei, Issa, olhar para o futuro é só para maluco, né? Quando a gente pensa em fazer coisas que parecem impossíveis, o livro diz que a distância do sonho é a energia que a gente coloca para alcançar. E quando eu falo de 10 anos, que me parece impossível, mas o impossível não existe na linguagem, eu diria que nem dos empreendedores. O impossível não existe na linguagem dos loucos. E eu deveria ter sido internado, porque louco eu sou. Vou fazer uma pergunta que não está no script, que é uma pergunta que sempre mexe com a gente, respirando aqui, porque as tuas palavras me deixaram extremamente emocionado. Porque sonhar, às vezes a gente sonha sozinho. Quando a gente começa a sonhar em conjunto, o sonho vira realidade muito rápido. Para os dois, rapidamente, verticalização versus parcerização. Eu estou aqui nesse meio de 2 gigantes e a gente presta serviço para 2 em cada 3 Unimeds no Brasil. A gente presta serviço, estava vendo com muito orgulho aquele negócio girando ali, 1.400 hospitais, que são de um lado público, de um lado filantrópico, de um lado Unimed, de um lado hospitais livres. Então, eu queria ouvir de vocês como é que vocês enxergam e como será o mundo também daqui aos teus 7 ou os meus 10 anos. Eu assino um contrato agora com a garantia dos 7. Pago o dobro do que eu pagaria com 10. Porque se eu conseguir fazer em menos tempo, muito melhor. Então, não é você que vai fazer, a IA vai fazer para você. Para nós. E aí? Comece com você, porque o Anderson tem sempre estado na frente. Vai com você agora. Não, Paulo, eu penso o seguinte, esse é um dos meus assuntos prediletos. Sou representante de um sistema aqui hoje, né? Presidente da maior operadora do sistema Unimed, e digo com muita tranquilidade que o sistema Unimed ele não tem a vocação da verticalização. Nós temos 150, 160 hospitais das 330
Unimed pelo Brasil afora, e temos dezenas de milhares de credenciados. Ou seja, a verticalização, no nosso caso, ela é marginal. Por que se verticaliza? Por que uma operadora verticaliza? Basicamente, 4 necessidades. A primeira, se ela não tem oferta em quantidade suficiente, se tem quantidade suficiente, mas a qualidade é insuficiente, se ela tem qualidade e quantidade, mas o preço é impagável. E a quarta é posicionamento estratégico. Então, ou seja, eu não tenho nenhuma dessas 3 necessidades, mas posso vir a ter num curto prazo e aí eu vou verticalizar. Fora isso, entendo particularmente que o prestador, o especialista, o prestador, ele faz a operação dele melhor do que eu. Eu posso fazer, aprender e fazer, buscar no mercado pessoas para fazer? Posso, mas devo. Se eu não tenho, se eu verticalizar para me tornar mais um, concorrer com os prestadores, diluir a concentração, que é essencial, considerando que o negócio hospitalar gira em torno de taxa de ocupação. Eu devo verticalizar? Na minha opinião, eu devo sempre, sistematicamente, obsessivamente, buscar parcerias. Fui presidente da Federação Minas até há 3 meses atrás, e enquanto presidente da Federação, peregrinava pelo estado afora, desaconselhando a verticalização, exceto em situações muito pontuais. Por quê? Muda o nosso negócio. Nós somos operadoras, trabalhamos gerenciando planos de saúde. Na maioria das vezes, recebemos em pré, pagamos pós. E, ao operar o hospital, eu inverto o fluxo de pagamento. Eu tenho que ser muito eficiente para fazer isso. Muito eficiente. E nós temos belíssimas experiências verticalizadas no sistema Unimed. Mas eu, particularmente, prefiro canalizar minhas energias para outros pontos da assistência. E, para isso, eu tenho que buscar sistematicamente parcerias. Não é fácil, porque, infelizmente, tanto nós, operadoras, quanto o setor hospitalar, temos uma dificuldade em nos movermos do ponto de vista conceitual e no nosso relacionamento, que é frequentemente impeditiva que eu tenha uma relação adequada. E eu costumo dizer, por favor, não torne o seu negócio interessante para mim. Quando você me põe uma barreira, que seja de qualquer natureza, acesso, qualidade e preço, ou preço, eu estou estimulando, você está me estimulando a ter que empreender no seu negócio. O que é algo que eu não acho adequado. Tenho a sensação que nosso mercado mudou drasticamente nos últimos anos, de 2019 para cá, mudou drasticamente. E tenho profundo respeito pelas operadoras verticalizadas, acho que é um modelo de negócio, tem seus desafios. Quando você é uma operadora verticalizada, se os seus hospitais estiverem vazios, você vai ter prejuízo ali e vai sofrer naquilo. Então, tudo é desafio e eu respeito as opções, mas eu, particularmente, a minha convicção pessoal é de que é sempre melhor buscar ótimas parcerias do que uma verticalização boa, inclusive. Eu prefiro a parceria, porque eu entendo que ali cada um está fazendo a sua expertise e gerando resultado no seu negócio, compartilhando esses resultados entre si. Bom, eu vou me dar o direito de responder com 3 chapéus, tá? Nós temos hoje 3 chapéus, né? Temos o chapéu do prestador Rede Total Care, que é um prestador. Temos o chapéu da JV, que é a Rede Américas agora, que acabou de ser feita com a fusão de 25 hospitais prestadores, que são a Rede Américas, a nossa fusão hospitalar com o DASA, e o chapéu da Amil,
Então, uma resposta tripla. A verticalização ela acontece realmente estrategicamente por esses 3 problemas. A barreira, quando você não tem prestador, quando você não tem qualidade, quando você não tem custo. Respondendo com o chapéu da Mil, eu queria dizer o seguinte, qual é a Mil? A Mil é uma empresa que ela é para todas as redes que se prestam a atender. Tanto quem acompanhou nossa campanha, nossa última campanha na televisão, nós falamos de todas as redes que prestam serviço para nós. Todas as empresas que são nossas parceiras e estão muito felizes com a nossa volta. Eu acho que é uma percepção do mercado, a felicidade com o sucesso da Mil, a felicidade com o retorno da Mil, porque realmente nós queremos fazer uma medicina de qualidade, uma medicina justa. A gente quer tratar o paciente de acordo com o que ele tem que ser tratado. A gente não quer tratar o paciente que tem pneumonia como gripe, nem quer tratar o paciente com gripe como quem tem pneumonia. A gente quer fazer uma medicina justa, uma medicina de qualidade, uma medicina de acesso. A rede Total Care ela é exatamente uma rede de qualidade, uma rede acessível e uma das redes que presta serviço para Mil. A Rede Américas é uma das redes que presta medicina para Mil. A Rede Santa Joana é uma das redes que presta serviço para Mil. O Einstein é uma das redes que presta serviço para Mil. O Sírio-Libanês é um dos parceiros que presta serviço para Mil. A Oncoclínicas é uma das redes que presta serviço para Mil. Então, a verticalização ela é uma das opções, não é a opção da Mil. E eu, como Rede Total Care, venho dizer isso. Nós temos hospitais nossos que têm 45% só de serviço da Mil. Nós somos um hospital de mercado. A Rede Total Care é uma rede de mercado, é aberta ao mercado, e a gente briga por qualidade, a gente briga, inclusive, por mercado com a Rede Américas, e é uma briga super saudável, e é isso. O cliente, quanto mais opção tiver, o que a gente quer fazer é uma medicina centralizada no cliente. Eu acho que quando a gente sai de casa e trabalha com saúde, a gente não sai de casa para levar grana de volta. Todo mundo que se propõe a trabalhar com saúde, sai de casa para fazer uma coisa a mais, e isso tem que ser genuíno. Se você sair de casa para levar a grana para casa, você tem que fazer outra coisa que não seja saúde. Porque esse mercado é duro, é justo, é desafiador e é todos os dias. Então, a verticalização é uma ferramenta de trabalho, é bacana e é para quem sabe fazer e para quem faz bem feito. Mas não é a proposta da Mil ser uma empresa que verticaliza. A Rede Total Care é uma das prestadoras da Mil, a Rede Américas é uma das prestadoras da Mil, e nós temos muitos parceiros de fé que são tão importantes para a Mil como as outras redes. Muito, muito bom ouvir isso. Eu faço uma analogia. Quando eu era menino lá em Torres, eu fui sócio de uma banca de bicho. Está no livro. Foi a única vez que eu tive meu CPF bloqueado no banco. Muito bem. Qual era o problema? O banco do bicho tinha lá um papelzinho que as pessoas apostavam na rua, vinha com uma borrachinha, chegava lá e as pessoas botavam aquilo ali, não tinha nenhuma tecnologia. Quanto é R$1? Renato, para você, Daur, quanto é R$1? É R$1, né? Por que os bancos transitam R$1 se tiver uma conversão de um país para outro, de um lugar para outro, pelo mesmo R$1? Anderson, Luiz, será que não falta essa sensação? Minha amiga Socorro, nós temos aqui uma das gestoras das maiores autogestões do Brasil, do Planserve lá na Bahia, por que R$1 não é mesmo em qualquer lugar? Será que os bancos conseguiriam estar sustentáveis e vivos se eles não tivessem o sistema brasileiro de pagamento que eu acho que entrou em vigor em 88? Será que estariam? Será que a Mil, será que a Unimed Nacional, será que o sistema transita R$1 para R$1 em todas as instâncias? Será que se nós tivéssemos, Luiz, em cada um dos setores a conta
transparente, aberta, e cada momento nós tivéssemos isso sendo mensuráveis e os itens de consumo pudessem também valer R$1, pode ser 10, pode ser, mas a mesma moeda em todos os lugares, e fossem definidos os fatores de ganho. Meu negócio eu almejo 20%, 10, 5, 15. Se a gente conseguisse construir um sistema brasileiro de saúde conectada, paciente no centro do cuidar, portas abertas, dados claros e absolutos em toda a cadeia, nós não resolveríamos o problema da verticalização, o problema do desvio ou da vontade de desviar. Porque quando a gente rouba o pai, a gente está roubando a família. E a família inteira empobrece. A MV tem trabalhado, nós falamos bastante, por exemplo, da oncologia. Nós fomos no mundo estudar como regular e auditar a oncologia para que o paciente tenha o melhor tratamento para aquele caso no momento da doença detectada, e não a droga mais cara naquele momento, como é o ético numa UTI. Por que se faz uma UTI por R$1.000, R$1.500 e uma UTI por R$5.000? Por que essa distância é tão grande? É por causa da assistência? Claro que nós temos uma diferença, eu não posso comparar a assistência do Hospital Albert Einstein, do Sírio-Libanês e de grandes hospitais, com a minha Santa Casa, o meu hospital filantrópico, que a gente apoia lá em Jaboatão. Mas quantas vidas são salvas lá e quantas são salvas no Hospital Português de Recife? A gente tem que ter custo-efetividade e transparência nisso tudo. Bom, eu sou destemido, não tenho medo de sonhar, não tenho medo de acreditar no futuro, porque eu não sei quantos anos de vida eu ainda os tenho, mas eu tenho meus propósitos de deixar legados que sustentem o meio onde nós vivemos. 1 minuto para cada um, para agradecer esse povo que nós estamos assistindo aqui, nas redes sociais, para apenas um olhar, mais um olhar de futuro. O que nós podemos inventar mais? Obrigado a vocês. Bom, por que R$1 vale R$1? Porque não existe passivo de confiança quando eu apresento uma nota de R$1. Eu sei que aquilo vale R$1, você sabe que aquilo vale R$1, uma bala custa R$1, eu te entrego uma nota de R$1, você me entrega uma bala. Se eu tirar a minha aliança aqui e chegar para você e disser, você troca por um smartphone? Você vai olhar a minha aliança e falar assim, se isso aqui for ouro, dependendo do smartphone, dá para trocar. Tem um livro que eu gosto muito, chama História do Dinheiro, de Jack Weatherford. E ele mostra o quanto que o dinheiro, ou seja, um ativo que seja reconhecido por todos em seu valor, mudou a história da humanidade e ampliou a possibilidade de fazer negócio. Na saúde, nós temos um passivo de confiança entre os atores e nós todos achamos que o nosso segredo não compartilhar, não interagir, não abrir é fundamental para o nosso negócio. Perdemos todos. O custo da desconfiança, ele leva ao desperdício, é o fundamento do desperdício. Então, para encerrar, primeiro agradecer muito, Paulo, a oportunidade de estar aqui e dizer para você que você, MV, como gigante do setor hospitalar, fornecedor, talvez o maior fornecedor do setor hospitalar em termos de distribuição no Brasil, você tem uma responsabilidade muito grande em ajudar nesse processo de integração e de fazer a ponte entre operadoras, prestadores, de modo a que a gente, em vez de pensar no que podemos perder,
passemos a pensar no que nós temos a ganhar. Muito obrigado pela oportunidade aqui. Bom, queria agradecer a todos a presença, muito feliz de estar aqui com vocês, o Luiz. Paulo, é uma honra estar com você, você é um cara que mudou a história realmente da saúde, então estar aqui com você realmente é um orgulho. Sem querer ser nenhum mago, eu acho que você ainda vai mudar de novo. Tudo que você está animado a fazer, tudo que você está investindo na inteligência artificial, eu acho que você vai fazer a próxima geração da saúde digital, eu acho que vai passar por você mesmo. Eu vejo a energia que você está colocando. E como eu disse no começo, tudo depende de quanto a gente quer colocar de energia. E eu vejo genuinamente essa sua vontade de fazer o próximo passo da saúde do Brasil. Então, eu acredito muito nisso. Então, em primeiro lugar, de coração, eu desejo que você consiga o próximo passo e conta comigo que eu vou estar junto. Tem alguns desafios que a gente não falou aqui da saúde suplementar e da saúde como um todo, né? Além da parte da interoperabilidade, a gente tem um desafio da formação médica. Acho que a gente não pode deixar de pensar nisso. A gente falou muito de IA e ela deve ser usada para a formação médica, a gente deve se preocupar com isso, a gente deve pensar na parceria público-privada, a gente deve pensar na saúde suplementar como suplementar, a gente deve pensar em novos modelos, a gente deve pensar no grande desafio que a gente está falando do plano ambulatorial, do que o plano ambulatorial pode sair para ajudar a saúde suplementar. Acho que temos grandes desafios na mesa. Esse próximo ano é um ano que está acontecendo ainda, a gente ainda falta uma boa parte do ano para acontecer e os órgãos reguladores precisam realmente estar muito próximos, muito dedicados para que a gente possa realmente dar o próximo passo na saúde suplementar. O Brasil precisa disso, a população brasileira precisa disso e a AMIL está muito comprometida em ajudar, em fazer um novo modelo onde a balança fique mais equilibrada, tanto para o lado dos prestadores quanto para o lado dos hospitais. Essa balança ela sempre vem desequilibrando para um lado e a gente quer ser esse ponto de equilíbrio. Muito obrigado a todos, aí um ótimo evento.